Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao Tricotando Negócios, um programa que fala sobre empreendedorismo feminino. E atualmente nós vivemos um período que é marcado pela presença de mulheres criativas e corajosas integrando o mundo dos negócios. Entretanto, a mulher empreendedora ainda enfrenta alguns desafios. Um deles é equilibrar o negócio e a vida familiar. Porém, o empreendedorismo feminino está sempre se atualizando no sentido de trazer novidades para fortalecer as mulheres nos negócios. E aqui você tem várias dicas sobre isso. Como no programa de hoje, você vai conhecer a trajetória de sucesso de uma mulher que investiu no mercado de assistência remota. Teremos também um bate-papo com uma empreendedora do segmento de turismo. E ainda vamos conhecer a trajetória de uma mulher que investiu no mundo materno. Olha que bacana! Vamos também conhecer a história de mais 3 influenciadoras digitais, empreendedoras digitais, que irão contar como é empreender e ganhar dinheiro com as redes sociais. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligadinho aqui no programa. E olha quanta mulher poderosa nós teremos no programa de hoje, né, pessoal? Então, vem comigo, porque o Tricotando Negócios começa agora. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Obrigada pela presença, viu? A gente agradece o convite. Imagina. Os últimos dados divulgados pelo IBGE, no dia 29 de novembro agora de 2019, mostram que a taxa de desemprego no Brasil seguiu a mesma linha de 2018. E segundo esse levantamento, são cerca de 6% da população que ainda está desempregada, ou seja, um total de mais de 12 milhões de pessoas que seguem na busca de uma recolocação de mercado. É muito cruel, né, gente? E uma nova solução para quem pretende trabalhar por conta, em especial para as mulheres, é a profissão de assistente remota. Já ouviu falar sobre isso? Pois é. Para quem não ouviu, a gente vai conversar agora sobre esse assunto com a Michele Diniz, ela que é sócia da Just Virtual Real. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Esse nome assim meio mesclado, inglês, português, me confundiu minha cabeça aqui, mas tá tudo certo. Isso Just mesmo. Virtual Real. Just Virtual Real, correto. E esse sotaque gostoso, de onde é? Sou carioca da Gema, perdida em São Paulo, encontrada, né? Mas fugi daquele calorão e agora por aqui mesmo, por essas bandas. E esse sotaque não vai perder nunca, né? Não, espero que não. Ainda bem, não perde mesmo, aqui as suas raízes, né? Isso mesmo. Agora, Michele, que história é essa de assistência remota? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Pois é, assistência remota é uma profissão dita como do futuro, né? Mas a gente na Just já fala que é a profissão do momento. Então, é uma solução para quem precisa de recolocação, principalmente. Então, nós temos a grande maioria das nossas assistentes hoje são pessoas que vieram de uma carreira profissional, mas não conseguiram conciliar, né, a carreira num corporativo com a maternidade. A grande maioria. A gente tem, claro, vários outros casos. Mas assistência remota não é robô, né? Tem muita gente que confunde com assistente virtual, robô. Nós somos pessoas, então seres humanos que trabalham de forma remota. Então a gente executa trabalhos nas mais diversas esferas, administrativo, financeiro, comunicação, redes sociais, mas a maioria é como home office. Então a gente atende empreendedores, né? Principalmente empreendedores digitais que precisam de um suporte, aqueles que têm o eu-keep, né? Que cuidam de tudo sozinhos. Quando chega no momento de alavancar o negócio, então procuram a gente para ajudar. Olha só, seria aquelas famosas secretárias virtuais que o pessoal falava, é isso? Secretária virtual, secretária remota, então tem vários nomes, mas na verdade assim, é assistência de forma remota que elas prestam, né? Que essas profissionais prestam. E você tem uma empresa que organiza essas profissionais, é isso? Isso, a nossa empresa, a função base da Just hoje é conectar empreendedores a assistentes remotas. Então, as pessoas que têm o seu negócio próprio, né? Hoje a gente tem um número crescente de empreendedores individuais, né? Principalmente ou pequenas empresas, né? Que precisam de algum suporte e não têm orçamento para contratar pessoas full-time, né? Ou CLT. Então, as assistentes remotas entram como solução, porque é uma contratação pontual de um serviço específico, são pessoas especializadas nas suas áreas, né, e que você não vai ter um vínculo direto, né? Você faz uma contratação e contrata aquele serviço que você precisa para o seu negócio, especificamente. Que legal. E aí você contrata por hora, por tarefa, por job, como que funciona? Pode ser por hora, pode ser por job, então isso vai de cada assistente. A Just, ela faz a conexão.
Então, a gente prepara as assistentes remotas, elas são todas, né, vindas do curso da Camille Just. Então, o nome Just vem por causa da Camille, que é a fundadora. Tá. A Camille, ela é referência hoje, né, uma das maiores referências em assistência virtual no Brasil, como a pessoa que prepara, né, a gente para trabalhar nesse formato. E aí, com ela, algumas alunas, eu inclusive, eu fui aluna dela, então eu com mais 4 alunas com ela, nós formamos a Just Virtual Real, que é para conectar, então, assistentes que passam primeiramente pelo curso da Camille, depois passam por uma certificação conosco, então uma validação principalmente comportamental, ética, conduta nos negócios, e depois que a pessoa é aprovada, ela pode estar na nossa vitrine. Então, e o empreendedor que precisa dessa assistente, ele pode tanto acessar ao nosso site e fazer uma busca de forma autônoma, ou contratar nossas consultorias. Hoje a gente atende com consultoria de processo, que é preparar o negócio para receber um assistente remoto, e também com a consultoria de conexão, que é encontrar a assistente ideal para o que você precisar. Gente, achei fantástica essa história. Eu queria trazer essa história aqui para o programa, porque tem muitas pessoas que estão começando um negócio ou que trabalham realmente em home office e precisam de uma ajuda externa, que às vezes fica todo embolado para fazer a parte mais administrativa, aquela parte que as pessoas não gostam muito. Então, existem pessoas que você não precisa nem conhecer, na verdade, vai contratar até, às vezes, online, e que pode te ajudar e muito a você conseguir organizar melhor a sua empresa, o seu dia a dia, você otimizar o seu trabalho, ainda que você faça home office. Achei fantástico. Isso, sim. 2 pontos importantes do que você falou. A gente, na Just, a gente gosta de conectar muito por afinidade, porque a gente acredita que são parcerias que vão, né, bem a longo prazo. E é esse momento mesmo do empreendedor, que ele quer alavancar, mas ele perde, né, energia cuidando de coisas que não são do core business, né, daquilo que realmente traz o dinheiro, aquilo que ele realmente oferece. Atividades de bastidores, a gente chama, né? Sim. Muito legal. Já pensou nisso, gente? Então, ó, se você está todo desorganizado, não sabe por onde começar, precisa de uma ajuda, mas não tem grana e não tem tempo também para contratar, olha que solução interessantíssima aqui que a Michelle trouxe para a gente. As assistências remotas, e ainda pode ser até de forma virtual. E, inclusive, também a Michelle, até para a gente visualizar melhor, trouxe algumas fotos do dia a dia dela lá na empresa dela. Vamos dar uma olhadinha? Conta pra gente, Michelle, quem são essas moças bonitas? Aquela moça mais alta e loira é a Camille Just, né? Ela que é a grande idealizadora, né, de tudo isso, do curso da Just Virtual Real. E aqui foi onde eu a conheci, isso foi setembro, outubro de 2017. Ela fez um workshop presencial, hoje ela já não faz mais, é tudo online. Mas ela aqui organizou a primeira turma dela em São Paulo, eu fiz parte, foi aqui que tudo começou, nosso contato. Que bacana, muito legal. Parabéns, hein, Camille, por essa iniciativa aí que está colocando a mulherada no mundo corporativo de novo, de outra forma, né? Sim, hoje já são mais de 5.000 pessoas que passaram pelo curso. Uau, olha Sim. só, que impacto essa mulher já não causou, hein? Meninas e meninos, viu? Pois é, vou ter que trazer ela aqui para contar essa história também. Acho ótimo, sim. Vou falar com a Robertinha aqui, ó, nossa produtora, para ela contratar a Camille, muito legal. E aí, o que é? Aqui somos as sócias, né? A Camille no meio, que é a fundadora. Ali estou eu, né? E depois a Jaúna do meu lado. A Jaúna, ela fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí, do lado da Camille, para cá, tem a Roberta, que fica em Itapema, Santa Catarina. E a Cris, que fica em Belo Horizonte, Minas. Então, aqui foi quando a gente lançou a Just, na última feira do Sebrae, né? Feira do Empreendedor Sebrae. No ano passado, a gente lançou oficialmente a plataforma, né, online, e foi quando a gente se encontrou pessoalmente, porque até então a gente ficou 1 ano e meio tocando esse projeto só de forma remota. Uau! As reuniões, as inceptions foram todas remotas. Olha e só nasceu que a Just assim. Vocês são uma startup mesmo, né? Exatamente. Toda online, toda na tecnologia, muito Isso. legal. E esse vídeo, o que tem? Um monte de mulherada aí. Esse registro é da nossa primeira turma de certificadas. Então, a gente faz, né, todo o processo online também, remoto. A gente usa uma ferramenta, né, de reunião online e todas aqui estudando e trocando ideias e fortalecendo. Um dos diferenciais de tudo que vem da Camille é essa união. A gente tem não tem concorrência. A gente tem muito apoio, né? A gente quer crescer todas juntas. E dá para fazer reunião com esse monte de mulher junto? Dá, a gente consegue se comunicar e falar cada uma de uma vez. Ah, bom, porque eu falei, tem que botar ordem nesse... Tem que colocar ordem, exato. Que legal.
Quando a mulherada se une, gente, realmente os números não mentem e realmente os negócios eles crescem de forma, vamos dizer assim, assustadora para os padrões masculinos, enfim. Eu concordo. E as outras meninas aí, é a Camille de novo, né? Essa é a farra que a gente fez da primeira noite juntas, né? Porque Eita. foi muita emoção. Uhum. Ali, além de nós 5, né, que eu já apresentei, a gente também tem a Guilene, que é a ruiva, né, para cá. Ela ajudou bastante a gente com parte comercial, algumas tarefas. E a Adriana, que está ali de blusa azul, ela foi a primeira assistente remota da Camille, que a Camille contratou. Que legal. E foi ela que nos juntou. Então, hoje ela era uma das sócias também, hoje ela optou por não fazer parte, mas ela continua para sempre com a gente. Ela é, assim, uma sócia honorária, digamos assim. Que legal. Porque ela que juntou todas nós. Show de bola. Muita gratidão, Adriana. Tem mais fotos? Aí é no stand da Sebrae, né, do Sebrae, da Feira do Empreendedor. Todas as certificadas foram trabalhar nesse evento também. Que foi feito enorme, né? Foi enorme. Foram muitas pessoas participando, muitos negócios. E aí todas as certificadas participaram também. E aí é um registro de uma conquista pessoal minha, né? Que foi uma viagem que eu pude fazer para a Alemanha e eu consegui trabalhar do trem. Então, poder ter essa flexibilidade, não só de poder conciliar minha maternidade, mas levar o trabalho para onde eu precisar ir, né? Então, posso trabalhar, estar aqui, estar trabalhando, ter toda essa mobilidade para mim fez bastante diferença na minha qualidade de vida. Ah, não, sem dúvida. Olha só que bacana, é uma grande conquista mesmo. Agora, Michele, a gente explicou o que é assistência remota e como é que você caiu nesse mundo, mulher? Me conta. Então, eu tenho a experiência, minha carreira profissional foi sempre em secretariado. Eu trabalhei em grandes multinacionais alemães e uma hora não deu mais para conciliar na maternidade com a carreira, né? A profissão de secretariado, principalmente de diretoria, demanda bastante coisa. Uhum. E eu já estava paquerando assistência virtual porque é algo muito conhecido e muito usado na Europa e nos Estados Unidos. Aqui está começando agora a crescer. E aí eu fui fazendo pesquisas até que um dia eu conheci a Camille, né, que foi aquele registro, e fiz o curso dela e meti a cara e fui atrás então do meu sonho de ter um negócio próprio e poder ter flexibilidade com meu filho, porque é muito dolorido a gente estar numa empresa e se a gente precisa de repente se ausentar por um filho doente, a gente ser colocada de uma maneira ruim, né, de que a gente não tem um plano B. E quando, pelo contrário, quando é o homem que precisa sair para levar o filho para o médico, ele é visto como, nossa, que super pai. Então, a gente lidar com essa diferença, com esse sexismo dentro das empresas, é realmente muito frustrante, né? E eu queria ter essa independência, fui atrás. Não foi fácil, não é ainda. Trabalho muito mais do que eu trabalhava, mas eu sou muito mais feliz e muito mais leve nessa realidade hoje. Você é mais uma das histórias que contam aqui nesse sofá de mulheres que optaram pelo empreendedorismo por conta da maternidade e por conta especialmente da inflexibilidade das grandes corporações. Então, realmente, não é só o número de desempregado que leva a empreender, mas sim essas regras tão rígidas que as corporações impõem, ainda mais para as mulheres, porque as mulheres elas têm realmente um dever, vamos lá, um dever natural, né, da criação. Então, enquanto realmente as grandes empresas, qualquer empresa, não tiver essa consciência de uma flexibilidade maior, vão continuar perdendo os ótimos profissionais, né? E o mercado do empreendedorismo vai ganhar novas, excelentes mulheres nos negócios. Parabéns pela sua história, muito bacana. Muito obrigada. E eu queria depois dizer um depoimento meu mesmo, eu já usei esse tipo de assistência remota, eu achei incrível, porque tem alguns trabalhos que às vezes até o seu assistente mesmo do dia a dia não dá conta de fazer tudo o que precisa fazer. E são coisas pontuais que às vezes uma outra pessoa externa, você não precisa contratar alguém para fazer aquele trabalho, mas que consiga fazer num período de tempo X que você contrate, aquele trabalho que às vezes está lá empatado na sua empresa e não sai, por falta de tempo, falta de braço, mão de obra mesmo. Então essa aqui é uma excelente alternativa. Parabéns, viu, Michele? Muito bacana, muito obrigada, viu? Que e ótimo. o que você poderia deixar aqui de recado final aqui da sua participação para quem está assistindo a sua entrevista? Deixa pra gente. Bom, eu falaria assim, o meu lema hoje, né, o que toca a minha vida, é uma frase do Ítalo Calvino, que é voar, né, não para alcançar novos lugares, mas para enxergar além. Então, a gente
né, precisa realmente fazer e só com a ação a gente consegue transformar alguma coisa. Não é fácil, nada cai do céu, mas é possível. Se a gente quer, a gente vai atrás, é possível. Muito boa, adorei a frase. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, que agradeço. Sucesso! Para todas nós. Pessoal, e agora você vai conhecer também como a Simone Schumer empreendeu com as redes sociais e conquistou seus mais de 600 mil seguidores. Olha só que número impressionante. Roda o VT. Olá, meu nome é Simone Schumer, eu tenho uma rede social que é o Instagram, @sischumer, e trabalho como digital influencer e vou explicar um pouquinho para vocês sobre como foi meu empreendedorismo nessa área do Instagram. Eu sempre gostei de produzir assuntos, matérias, conteúdos sobre beleza, moda, lifestyle, produtos de beleza, cosméticos em geral. E eu comecei bem pequenininha mesmo, bem lá embaixo, com um público feminino que começou a gostar do meu conteúdo. E a partir do momento que você começa a produzir um conteúdo de valor, um conteúdo que passa uma informação bacana para as pessoas, as empresas começam a reparar no seu trabalho. E aí eu comecei realmente, né, um trabalho de formiguinha mesmo, a correr atrás das empresas, né, e oferecer o meu serviço na rede social. E hoje eu cobro para ter uma postagem no feed e nos stories e para essas empresas, né, porque eles têm um retorno também disso, porque tem uma visibilidade imensa. E aí eu comecei a trabalhar com algumas empresas, também trabalho com algumas plataformas de marketing na área de moda, na qual eu posto nos meus stories, né? E tenho essas visibilidades e ganho com isso. Isso foi a minha forma, hoje eu tenho a minha microempresa e trabalho fazendo essa divulgação para as empresas e recebendo com isso. É um trabalho muito gratificante, que eu amo de paixão e que eu gosto muito de fazer. Esse é o meu trabalho. Beijo, gente! Olha só como ela empreendeu com as redes sociais, tá vendo? Tá ganhando dinheiro e tem muita visibilidade, até as marcas a procuram para postarem com ela. Parabéns, viu, Simone? Muito obrigada pelo seu feedback e sucesso cada vez mais aí. E no próximo bloco, nós vamos conhecer a trajetória de sucesso de uma empreendedora que investiu no mercado do turismo. Voltamos já já. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Estamos de volta. Pessoal, viajar é bom, né? E todo mundo gosta, ou pelo menos quase todo mundo. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o setor representa cerca de 10% do PIB mundial. E nesse cenário, as agências de viagem e os operadores turísticos são atores muito importantes para o segmento. O seu papel na organização, na intermediação e na promoção de serviços turísticos brasileiros faz com que seja um dos elos mais importantes da cadeia para o desenvolvimento do turismo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a sócia-diretora da Davanzo Viagens. Muito obrigada, muito bem-vinda, viu, Raquel? Opa, encasquetou aqui. Oi. Obrigada pela presença, viu, Raquel? Eu que agradeço o convite. Imagina. Raquel, você sempre foi do ramo de turismo? Você é uma pessoa que gosta de viajar? Como é que você abriu a tua própria agência que chama Davanzo Viagens? É engraçado falar. Na verdade, viajar, eu sempre amei viajar, mas eu era do ramo automobilístico. Então, eu me formei em comércio exterior, fiz MBA em negócios internacionais, trabalhei em montadora, Volkswagen, GM, então eu não conhecia esse universo do turismo, né? E você podia viajar nas férias quando você tinha férias? Só nos 30 dias, né?
Mas eu sempre gostei, na verdade, eu amo empreender, né? Então, para você ter uma ideia, dentro da GM eu vendia cookies, vendia produtos da Victoria's Secret. Então, aí eu falei assim, nossa, mas eu tô aqui do lado de casa, era um sonho, na verdade, trabalhar na GM, mas era um sonho que, na verdade, foi se modificando conforme o tempo foi passando. E chegou um momento que eu falei assim, bom, tô no momento certo de poder arriscar e ir atrás dos meus sonhos, que, na verdade, era empreender. E eu acabei escolhendo o turismo pelo fato de gostar de trabalhar com uma coisa leve, gostosa, né? De conversar, enfim. Porque as pessoas vão lá sempre com felicidade, né? Vou viajar, aí o planejamento da viagem é muito bacana, envolve a família toda, é uma coisa diferente. Por exemplo, sei lá, que a profissão de advocacia, por exemplo, que é uma coisa mais pesada, né? Você vai com um problema. Mais séria, né? Aí realmente a área de turismo, de viagem, vai ser uma delícia de vender. É uma delícia. E eu entrei, na verdade, no turismo numa franquia que chamava Marsans na época. Uhum. E porque franquia, muitas vezes, quando você não conhece o ramo, pode ser a melhor opção, né? Sim. Porque você tem o respaldo da operadora e te dá todo o direcionamento. Só que isso foi em 2013, né? E em 2014, essa franquia faliu. Olha! E foi um momento bem decisivo para mim na escolha. Ou eu continuo no mercado do turismo, ou eu saio de vez, né? E foi nesse momento que, não lembro qual foi o mês, que eu entrei o mês com a marca da franquia e terminei com a marca da Davanzo. Então, eu não tive nem tempo de pensar em qual seria o nome da minha empresa, o nome fantasia da minha empresa, sabe? Dessa transformação toda. Então eu falei assim, o quê? Vou pegar o sobrenome da Vanzo e vou colocar na empresa. Mas deu muito certo, porque hoje todo mundo conhece gente do mercado através da Vanzo, né? Mas Raquel, deixa eu entender, quanto tempo você ficou com a franquia? Um mês, é isso? Não, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho. Ixi, que experiência, hein, mulher? Foi. Na verdade, eu tive 15 embarques para a Europa, que eu tive que pagar do meu bolso. Por conta... Porque assim, senão eu ia ficar mal vista, né? Por todos. Então eu falei, não, deixa eu respirar, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para continuar no turismo. Quero investir no turismo, quero ficar no turismo, né? Então foi isso que aconteceu e foi interessante porque várias operadoras abriram portas para mim, né? Na questão de ajuda... para resolver os embarques, os problemas. Então eu tive muito contato forte com os players, principalmente com a CVC, com a Decolar, que as pessoas pensam, poxa, você não tem contato? Quem é essa empresa? É seu concorrente? Não. Eles me ajudaram, como fornecedores, eles me ajudaram a resolver esses problemas. E foi aí que eu comecei a entrar com fornecedores novos, porque antes, quando você tem franquia, você tem que trabalhar exatamente com as regras, né, da empresa. E aí, quando você, de repente, você declina aquele contrato de franquia e você começa a nadar por mares novos, né, é aí que você começa a fazer e conhecer realmente quem são os players de mercado, né. Foi aí que eu fechei acordo para vender a CVC, Flytour, Decolar, que hoje são meus fornecedores porque minha agência hoje é multimarcas, né? Tá. Então eu acabo entendendo o perfil do cliente, analisando o que ele realmente quer, vejo o que os meus fornecedores têm para oferecer de melhor e acabo apresentando para o cliente final, sabe? Então é bem interessante isso. Olha só, tá vendo? Às vezes a gente acha que uma franquia é a melhor solução, a mais cômoda, a mais fácil. Mas tem esses problemáticos que também acontecem. No caso dela, a franquia que ela trabalhava faliu. E aí ela teve que se virar nos 30 para aprender tudo de uma hora para outra, né? Nossa, foi bem difícil, porque eu não me formei no turismo, né? Então, tudo foi bem difícil. Noites e noites em claro, né? Mas contratando profissionais qualificados e trabalhando com esses acordos, eu consegui me levantar e começar a me focar realmente na minha empresa, porque também nesse 1 ano e meio eu acabei aprendendo coisas que eu ficava amarrada, que eu não conseguia ter a dificuldade de mostrar para o cliente final. Então, através disso eu pensei, poxa, deixa eu me guiar mais por esse caminho, que era o caminho que eu ia ter um retorno positivo. Olha sabe? só. E aí, foi tudo bem agora?
Nossa, mil maravilhas. Hoje, ter a liberdade de poder escolher os fornecedores e você montar a sua empresa da forma que você acha melhor é a melhor coisa do mundo, né? Você já abre um negócio para ser livre, né? É, e aí, verdade. Às vezes, quando você tem uma franquia, a gente tem que deixar isso bem claro aqui, gente. A franquia é ótima, ela te dá para quem nunca empreendeu, talvez um norte muito legal, né? Ela te explica como você deve conduzir o seu negócio, está tudo padronizado, é mais fácil, vamos dizer assim que é mais fácil para começar. Mas a longo prazo, às vezes, as pessoas, dependendo do seu perfil de empreendedor, você prefere ter uma maior liberdade, que muitas vezes, dependendo da franquia que você abre, também não confere. Então, às vezes, é bom pensar também nisso quando você vai abrir um negócio. Que é o caso da Raquel disse aqui, para ela ficou melhor depois, sem a franquia, por causa da liberdade de fornecedores, enfim. E também a Raquel trouxe fotos do dia a dia dela lá da Davanzo. Vamos dar uma olhadinha? Quem é aí, Raquel? Conta pra gente. Gente, essa minha equipe foi num treinamento de cruzeiro da Discovery, né, que é representante aqui no Brasil. Então, eu tenho esse treinamento frequente com os fornecedores. Por isso que, na verdade, eu até incentivo isso, porque o treinamento faz com que todo mundo conheça além do que está, às vezes, na internet, no caderninho, ou até mesmo na nossa plataforma, sabe? Muito legal. Aí você vai lá e faz o cruzeiro, é isso? Né? Quem dera, né, Raquel? Ai, quem dera. Antigamente, talvez, mas né? Hoje em dia... Não mais. Não mais. Uau, você tá na Índia, é isso? Gente, eu fiz uma viagem para a Índia o ano passado, foi maravilhoso. Eu, na verdade, adoro conhecer realmente a cultura local, sabe? Vivenciar, pegar o tuk-tuk, falar com o taxista, comer a comida de rua, eu gosto muito. Então, eu adoro explorar a Ásia, sabe? Então, foi uma viagem bem bacana. Olha só, que corajosa. Então, aí o que eu fiz? Isso que é legal de agência de viagens, é você montar um roteiro que cabe dentro vários outros destinos, sabe? Não só aquele destino que você tem em mente. Então, nessa viagem eu fiz Índia, fiz o Líbano e o Egito também. Uau! Então, tudo na mesma. Então, é interessante porque o agente ele consegue entender qual é o local que dá para casar nesse roteiro ou não. Isso é bem legal. Aí no final ainda eu fui para Dubai e esse daí é uma mesquita em Abu Dhabi. Muito linda, uma das mais bonitas. Só pra gente ter uma ideia, quantos dias duraram essa viagem sua? 20 dias. Tudo isso? Fez tudo isso? 20 Uau, dias. Que bacana. É muito legal. Muito legal. Então, assim, tudo depende mesmo do perfil da pessoa na questão de qual é o tempo que ela tem para viajar, qual é o dinheiro que ela tem disponível para investir. Então, assim, com essas informações a gente consegue montar um roteiro personalizado, sabe? Legal. E esse roteiro personalizado nem sempre ele é mais caro, pelo contrário. Se você for verificar hoje em dia o preço da internet, o preço da agência é o mesmo. O que muda são os ajustes de data, de hotel, enfim, esses detalhes, né? Sim, com certeza. E aí? Esse daí é que eu fui com uma amiga minha para Nova York. Na verdade, eu já morei lá, né? Que delícia! E eu fiz au pair, aquele programa que cuida das crianças, né? E aí, depois, eu gosto tanto daquela cidade, tanto que eu volto para lá, assim, conforme a oportunidade que eu tenho. E aí, eu fui eu tava no Brooklyn, com a vista de Manhattan, assim, é bem gostoso. Que delícia! Bem legal. Você morou quanto tempo em Nova York? 1 ano. Ai, que delícia, gente. Foi pouquinho, mas foi muito legal. Mas deu pra ver, né? Eu era bem novinha, eu queria entender esse outro lado, né? Como que esse lado americano, eu queria o dia a dia também, eu já gostava disso, né? Então eu fiquei eu morei, né, numa família e eu convivi realmente o dia a dia de um americano, sabe? Isso é muito legal. Muito legal. E, gente, vou dar um outro relato pessoal meu também aqui. Eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar o seguinte, a internet ele é muito fácil para você se organizar sozinha, fazer um roteiro de viagens, você pode comprar passagem sozinha, milhas, enfim, escolher hotéis, às vezes até aquelas sites que você fica na casa das pessoas, porém, nada como você ter uma agente do seu lado. Por quê? Vou dar um relato meu que aconteceu esses dias. Eu perdi o ano passado uma viagem, estava marcada eu, meu marido e meu filho, na porta de embarque. Por quê? A gente esqueceu de uma das vacinas do meu filho. Com certeza, se eu tivesse sendo pedido a assessoria de uma agente de viagens, a gente não teria perdido a viagem, mas a gente fez tudo por conta e aí
não pudemos viajar, não pudemos embarcar, justamente porque a gente não tinha vacina, que nós esquecemos. Ai, que pena. Pois é. Então eu fico a dica aqui que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, quer fazer, mas assim, como a Raquel disse aqui, as agentes, na verdade, não cobram mais caro do que você acha na internet. E às vezes elas conseguem uns preços muito melhores e condições mais legais. Isso que ela falou de encaixar as viagens é muito legal. Então deixa eu dizer aqui, sempre tente consultar uma agente de viagens que você vai ter muito mais vantagem do que fazer tudo sozinho. Eu, hoje em dia, não faço mais nada sozinho, viu? O marido que gosta de fazer os roteiros sozinho, mas sempre dá algum pepino, mulher. E não só isso, muitas vezes as informações chegam primeiro na agência, nos players, né? Do que no cliente final. Por exemplo, o caso que aconteceu com a Avianca. Sim. Ou até mesmo o coronavírus. Então, quando surge um alerta já para quem está dentro do mercado, nós evitamos e já deixamos a gente se previne para que não aconteça nada de ruim com o cliente, legal. Sabe? Então, já tem um plano B, C, já consegue dar um jeito de o cliente não perder aquela felicidade de viajar. Porque eu fiquei super frustrada. Eu cheguei na porta de embarque de Malicuia e tive que voltar para casa. Ai, nossa. Não, ninguém merece, gente. Então, assim, não faça tudo por conta. Procure uma agente que é muito melhor. As pessoas esperam um ano para viajar, às vezes nas férias, porque tem que programar as férias do marido e dos filhos e tal. Então, é uma expectativa muito alta, né? Então, é verdade. E aí você chega naquele momento e não é aquilo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. E às vezes também acontece alguns problemas que quando você tem um agente de viagem, isso também ajuda muito. Eu tive uma outra viagem também que a gente interrompeu porque minha mãe teve um problema de saúde. Uma semana antes, uma trombose, então ela não poderia embarcar para voar. E aí, graças à minha agente de viagem na época, ela conseguiu reagendar tudo. Essa viagem a gente não perdeu dinheiro, não perdeu as passagens. Obviamente tem certo uma multa, alguma coisa, mas se for fazer tudo sozinho, a gente dá um trabalho. Essa viagem do meu filho que eu perdi dá um trabalho. Que é melhor uma gente estar sempre do seu lado. Raquel, obrigada pela sua entrevista. Deixa aqui um recadinho para a gente finalizar a sua história profissional para quem está assistindo a gente. Eu, na verdade, não tenho nenhuma frase pronta, mas o que eu falo é o seguinte, não leve em consideração fatores externos, por exemplo, estamos com crise no Brasil, o dólar tá alto, as pessoas não estão viajando, ou qualquer outro fator externo para o seu negócio, porque se você acredita mesmo, você consegue, sabe? Então, eu acho que não transformar, às vezes, as coisas que acontecem fora como uma pedra no caminho, sabe? É acreditar e lutar sempre. Com certeza, disse tudo. Até porque a gente fica sempre esperando o momento certo, e às vezes não existe esse momento certo. Exatamente. Né? O momento certo é agora. Brasil, né? É verdade. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada, viu, Michele, mais uma vez. Eu que agradeço. E nós vamos ver agora como a influenciadora Vanessa Andretta, ela empreendeu nas redes sociais e é um maior sucesso. Grande beijo, viu, Vanessa? Roda o VT. Olá, eu sou a Vandretta, digital influencer aqui do ABC e Grande São Paulo. Comecei nessa profissão porque hoje eu considero minha profissão, né? Aliás, minha segunda profissão, porque eu também sou fisioterapeuta. Mas eu comecei, gente, postando alguns vídeos de crossfit, só que isso há 5 anos atrás, vocês imaginam, né? Então ninguém conhecia, eu acho que foi pela curiosidade, as pessoas vieram até mim, começaram a me seguir e aí eu aproveitei a deixa, né? Comecei a dar as dicas de uma vida mais saudável. Eu que sou mãe de 2 filhos, eu acho que chamou muita atenção. Então, assim, a gente é mãe, a gente trabalha fora, a gente cuida da saúde. E aí, assim, eu sou muito amante da beleza, sempre fui. Da beleza e da moda. E eu comecei a dando as minhas dicas de moda, colocando os meus looks do dia a dia, o que eu usava pra pele. E eu acho que deu muito certo, que as pessoas gostaram, se identificaram e começaram a me seguir. Hoje eu monetizo fazendo muitas lojas, presenças VIPs, catálogos para algumas lojas. Gente, várias coisas assim. Eu sou apaixonada por esse mundo. Para mim é um trabalho, mas é um trabalho tão gostoso, super prazeroso. E é isso, contei um pouquinho aqui para vocês. Agora, se vocês tiverem mais curiosidade, bora lá me seguir. No Instagram é Van_Andretta com 2 T's e no YouTube é Vandretta, tá bom? Beijo, até mais, tchau, tchau. Obrigada, viu, Vanessa? Vocês viram só como ela monetiza nas redes sociais? Então, essa é a super dica para você começar a empreender nessa área digital. Obrigada, um grande beijo para você, viu? E agora, no próximo bloco, vocês vão acompanhar e conhecer a história de outra empreendedora de sucesso no ramo da maternidade. Nós voltamos já.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Estamos de volta, pessoal. E os carregadores de tecido utilizados para transportar os bebês, aqueles slings, sabe, que vem bem apertadinho ao corpo, são cada vez mais aderidos por mães e pais do Brasil inteiro. Eu usei muito na época da minha gestação e adoro, pessoal. O uso desse acessório, com esse uso, os pais conseguem carregar o bebê junto ao corpo e ficar com as mãos e os braços livres o tempo todo, oferecendo um grande calor, aconchego que ele precisa quando eles estão bem pertinho da gente e a gente consegue realizar nossas atividades. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a sócia da Toca Baby Sling e também professora de dança materna, Fabiola Lopes, que é linda. Nós conhecemos-nos recentemente, né, Fabiola? Por conta do Lui, né? Sim. Tudo bem? Tudo, e você? Obrigada pela presença, viu? Obrigada pelo convite, Andréia. Imagina. Eu sou super fã desse Baby Sling. Chama Baby Sling? Como fala? O nome da empresa é Toca Baby Sling. Toca Baby Sling. E esses carregadores de pano chama Sling. Sling, Isso. tá. Eu achei uma delícia, ele adorava ficar aqui, até hoje eu sinto falta daquele aconchego e tal. Enfim, eu acho uma delícia para quem tá com o bebezinho recém-nascido, utilizar isso, porque olha, gente, eles adoram, a gente adora. E outra, a gente consegue fazer tudo em casa, quer mexer os braços, porque você ficar carregando o tempo todo, ninguém merece. Né? É bem isso que você falou, é autonomia, né? É. Então, o bebê, quando nasce, ele precisa do colo. Tem até a esterogestação, que fala muito sobre a gestação no bebê fora do útero, né? Isso é muito legal, né? É. Explica para quem não está ouvindo sobre isso aqui. A heterogestação, gente, dizem o seguinte, vê se eu tô falando besteira, Tá. que o bebê, na verdade, ele não está totalmente pronto aos 9 meses, mas ele estaria, em tese, pronto aos 12 meses. 12? Tem esse período, tem essa teoria que fala que Sim. depois mais 3 meses, né, Sim. sendo gestado, que ele teria total autonomia de desenvolvimento já. Sim. Que seria quando ele tivesse 9 meses ai, me confundi Não, aqui. 12 meses, 9 meses de gestação e mais 3 meses. Até por isso que os médicos dizem assim, olha, não tira o bebê de casa há muito tempo, até os 3 meses, Exatamente, né? tem um Por conta certo que cuidado. ele tem muito vulnerável ainda. Então, essa Esterogestação é o nome, isso. né? São os 3 meses de vida após a vida uterina. Isso. E aí, nesse período, essa teoria fala o quê? Pra gente fazer essa transição da barriga, fora da vida, com as possibilidades que a gente consegue manter mais próximas da vida que ele tinha dentro do útero. Então, o colo, o ruído branco, tudo isso, ela faz parte dessa gestação. Quando a gente está carregando o bebê na barriga, ele está no nosso movimento, né? Sim. Ele vai com a gente, acompanha a gente, a nossa rotina e tudo mais. E aí, de repente, a quebra da rotina com o nascimento do bebê, a mulher vai ficar em casa, tem todo aquele resguardo, tudo isso, e o bebê perde, né? Esse movimento que ele estava. E de uma hora para outra, De uma hora para outra, um corte, né, rapidinho, Drástico, drástico. Inclusive na nossa rotina também, né? Sim. E aí o sling ajuda tanto na autonomia da mãe, que está mais em casa. Falo da mãe porque, no geral, é a mãe que fica mais em casa, mas também pode ser usado pelos pais e cada vez mais usado. E aí a gente tem autonomia para carregar o bebê e o bebê está sempre no colinho, ouvindo batimento cardíaco, tá se sentindo seguro. Ai, que legal. O carregador de tecido, ele proporciona que a gente deixe o bebê numa posição fisiológica. Tá. Então, o bebê tá bem posicionado, né? Tem esse respeito com o corpo do bebê. Um bebê recém-nascido, quando a gente leva ele pro colo, às vezes depois da mamada, por exemplo, ele faz uma posição de agrupamento, né? Ele se enrola todo, a perna dele sobe mais que o quadril. Então, essa posição que o bebê já faz, a gente leva ele para dentro do carregador
por isso que a gente fala que é um colo respeitoso, né? Ele fica todo agrupado dentro do sling, do carregador. E o sling bem ajustado dá todos os pontos de apoio que o bebê precisa. Então, nas costas, na cabeça, ele se sente seguro. Olha, Às vezes alguém fala para mim, né, numa consultoria, fala, ai, meu bebê não gosta de sling. Se a gente for analisar por que aquele bebê não está confortável, ou o sling não está bem ajustado, ou está calor e ele pode ficar com um pouquinho menos de roupa. Então, tem vários motivos para que o bebê também não se sinta confortável no sling. E aí, a gente ajustando isso, pronto, maravilha. Ai, gente, olha, eu só recomendo. Foi pra mim uma delícia. O Lu, meu filho, ele adorou. As pessoas que ficavam com um pouco de preconceito, mas ele tá sufocado aí dentro, não sei o quê. Não, ele amava, até ele conseguir amamentar aqui dentro. Isso. Então, tem até algumas fotos de eu me preparando pro programa, maquiando, fazendo cabelo e tal, e o Lu aqui mamando aqui dentro e eu com a mão livre. Ótimo. E ele estava onde você queria, onde ele queria, e você conseguindo fazer tudo que queria. Exato. E ó, pra quem não tem ideia do que a gente tá falando aqui, não conhece, a gente tem algumas fotos para mostrar o Toca Baby Sling. São 2 tipos de carregadores. Tá. O App Sling e o Sling de argola, que a Toca Baby Sling produz. Vamos dar uma olhadinha, então. Mostra pra gente. Tem os 2 modelos aí? Olha lá, gente. Esses são os carregadores de tecido que você chama, né? Sim, são os carregadores de tecido, né, de pano. Essa foto foi numa aula da dança materna também, que a gente utiliza os carregadores para fazer a aula. E aí, esse é o tecido, é o Wrap Sling. Esse é de amarrar. Isso, são 5 metros de tecido e aí, envolvendo ele no corpo, dá esses pontos de apoio que o bebê precisa. E, na verdade, ele é muito bom para quem carrega também, né? Então, quem está carregando tem o peso do bebê distribuído nos ombros, na coluna. Dá até pra fazer caminhada, viu, gente? Eu fazia caminhada com o bebê aí e não doía as costas. Não, eu tinha feito cesárea ainda por cima, então dava uma firmeza, assim, pra você carregar, que é uma delícia. E ó, o pessoal pensa que ele tá lá entuchado ali, sufocado, não fica, viu, gente? Essa foto é de uma consultoria coletiva, então, essa Larissa, ela tava grávida. E aí ela foi na consultoria antes do bebê nascer para aprender a usar o carregador, porque ele pode ser usado antes, no momento do nascimento. Então o bebê nasceu, já pode usar o sling, né? Não precisa esperar. E aí ela foi aprender para quando o bebê se nascesse, ela já soubesse fazer a amarração. Logo no comecinho, assim? Sim, logo no comecinho. Eu não sabia disso, legal. É muito bom, porque daí já ajuda também na amamentação. Essa... para mostrar as mãos livres mesmo, né? Sim. A gente sempre, na dança materna, a gente costuma usar uma mão de apoio, né? Não sei se você lembra, mas aí a gente usa a mão de apoio na cabeça do bebê, porque tem esse movimento do dançar e tudo mais. Mas o sling bem ajustado no pescocinho do bebê, chega no objetivo que a gente quer, né? Ter as mãos livres para fazer tudo direitinho também. Que legal. E essa é a Bruna, ela teve a Bianca, que nasceu, a filha dela mais nova, a Manu. E aí ela falou, poxa, preciso do sling, Fabi, para me ajudar aqui na minha rotina com a Manu já, né? Que vai para escola, então ela tinha que descer, às vezes ela não conseguia descer carregando a mochila, a bebê mais nova e tudo mais. E aí ela me manda fotos. Adoro receber as fotos das mães que fazem a consultoria e falam, tô usando para tal coisa, porque é um grande facilitador de colo, assim mesmo, né? Facilita a vida bastante. Com certeza. E essa foto do bebê já maior, né? Ele pode ser usado desde o nascimento até os 15 quilos do bebê. Então, isso é por volta dos 3 anos de idade. Sério? Eu não uso mais o Lui. Ele tá com 1 ano e meio. Eu falo que até os 15 quilos ou até quando você se sentir confortável. Tá. Mas assim, o meu tem 4, né? Até os 3,5 eu usei. A gente fez uma viagem para Paraty e aí chegando lá ele dormiu. Lá não dá para usar carrinho, nada disso. E aí ele dormiu no carro, a gente, poxa vida, e agora? Vamos esperar ele acordar? Eu tava com o sling, falei, não, vamos pôr no sling e a gente vai. Ele já era pesado, maior, mas se eu tivesse com ele no braço, no colo, eu não ia ter conseguido fazer tudo que a gente fez. E a gente já colocou ele no sling e foi. Que legal, vou tentar fazer. Foi aproveitar. Vou tentar, show. E essa aula de dança materna, né? Essa é uma foto da dança materna também. Que também é uma delícia, hein, gente? Olha, aliás, eu vou dar um beijo aqui pra Carla da Casita, que eu adorei conhecer. Ela veio aqui no programa, conheci o espaço dela, conheci também todo esse cenário da dança materna, do sling lá, enfim. Por conta de você também estar aqui hoje. Sim. Grande beijo, viu, Carlinha? E essa foto é isso aí, é na casita. Muito legal. E todas as mães, né? Agora, Fabiola, como é que você começou esse negócio? Tá, a Toca nasceu em 2015. Quem idealizou a Toca Baby Sling foi a Ingrid Sierra.
por uma necessidade de empreender no maternar, no puerpério do segundo filho, que é o Murilo. Tá. E aí ela veio do mundo corporativo também e falou, não, vou empreender. E não cabia mais, né, nesse sistema corporativo que você mesmo falou aqui, né, por conta de toda a dificuldade que a gente tem nas empresas e tudo mais. E aí ela criou a Toca Baby Sling. A Ingrid já era professora da dança materna. E em 2016 eu também me formei professora da dança materna. A gente se conheceu nessa rede, que é uma rede bem potente de mulheres também, que se nutrem, se cuidam, se elevam bastante. E aí ela dava aula em Santo André, na Casita, e eu dava aula em São Caetano, no Espaço Santocha. E a gente começou a trocar muito por conta da dança materna, e aí um tempo depois ela me fez um convite para a Sociedade da Toca Baby Sling. Ai, que legal. E aí de lá para cá a gente buscou fornecedor de tecido que fosse mais de acordo com o que a gente queria, buscou uma costureira produtora para a gente estar bem de pertinho olhando a produção. E também é mãe, é mulher e, né, tem tudo a ver com a cultura da toca, que a gente acredita nessa união e elevação de nós mesmas mesmo. E aí, de um e-commerce, a gente está transitando agora a Toca Baby Sling para um marketplace de produtos que a gente usou, né, e foi fundamental ou para autonomia ou para o bem-estar do bebê, que a gente conheceu e estamos agora selecionando algumas dessas empresas que, num geral, são de mulheres empreendedoras e mães, e para colocar essa rede toda junto e potencializar. Inclusive, conheci a Michelle aqui da Just, já batemos um papo sobre isso. Ai, que legal! Porque já nessa transição, tricotamos negócios, porque nessa transição do e-commerce para o marketplace vai ter, com certeza, vou precisar de uma assistente, né, para áreas específicas para ajudar nessa transição. Tá vendo só, gente? Quem vem aqui já faz negócio. É isso que eu gosto. A mulherada já se une, que já tricota um negócio, ó. Exatamente. Ajuda todo mundo. Muito bom. E nesse meio tempo, então, a gente mudou tudo isso, da forma de negócio. Abriu a loja física da Toca, que é em Santo André, dentro da Casita. Que legal. E estamos evoluindo. Pois isso. Tá vendo só, gente, como existe vida após a maternidade? Existe. E o empreendedorismo é uma das vias que a mulherada se pega nisso e vai crescer. E às vezes ela tem um crescimento profissional muito maior do que antes, quando ela tinha uma carreira dentro das corporações. Aqui a gente tem diversos cases aqui no programa de mulheres que empreenderam após a maternidade, justamente por essas questões de querer estar mais próximo do filho, da rigidez que a gente diz que as corporações impõem, enfim. Então, mais um caso aqui da Fabiola, que empreendeu nessa linha, e tem tanta mulher que a gente conhece nessa mesma toada, né? Tem, e entrando, né, nesse meio, porque a dança materna veio dessa minha vontade também, de estar próxima do meu filho, e de querer empreender, e de querer fazer alguma coisa que fizesse sentido naquele momento da minha vida, né? Porque a maternidade transforma mesmo as prioridades, as vontades e tudo mais. E ela vai, né? Você vai se colocando e se juntando às pessoas que fazem mais parte daquilo que você está acreditando agora. Sim. E aí é uma rede que se forma e tudo vai acontecendo. É difícil empreender, exige muito, porque você acaba cumprindo função de coisas que não tinham a ver com a sua carreira profissional ou com o que você fazia, mas é um aprendizado também. Sim. Então é mais difícil por conta disso, tem que aprender e tudo mais. É isso aí. Mas, muito bem. Bom. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Viu? Deixa um recadinho aqui para quem está nos ouvindo, você que também é mãe empreendedora, para quem quiser começar um negócio, que dica você daria? Que é essa, empreender é difícil, mas eu percebo que cada vez mais tem me colocado na vida que eu quero e me conectando com as pessoas que fazem mais sentido desse momento agora. Então é difícil, mas vale a pena, né? Porque é a gente vivendo aquilo que a gente busca e acredita. Sim, com certeza. Muito sucesso para vocês, Obrigada, viu? André. Grande beijo. Também. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Imagina. E agora a gente vai conferir também outro vídeo da influenciadora Pamela Boldrini, que empreendeu nas redes sociais e tem feito o maior sucesso. Roda. Olá, me chamo Pamela, eu tenho 23 anos, sou fisioterapeuta digital influencer e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como que eu comecei a ganhar dinheiro com o Instagram. Eu comecei no Instagram desde que ele surgiu, há muito tempo atrás, eu era adolescente ainda.
E eu sempre postava coisas do meu dia a dia, da minha rotina, porém nunca me surgiu essa ideia de ganhar dinheiro com essa plataforma. Quando eu engravidei, eu falei, eu quero ter a minha renda, eu quero ser a dona do meu trabalho, eu quero fazer o meu horário. E eu falei assim, eu preciso estudar algum jeito de ganhar dinheiro com o Instagram. Me aprofundei em cursos, porque é igualzinho uma faculdade de influência digital. Se você quer isso como profissão, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que montar conteúdo. E quando eu finalmente entendi que a influência digital não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, em ajudar o outro, eu comecei a ganhar dinheiro. Porque eu comecei a montar conteúdo para as pessoas começarem a me seguir. E as lojas começaram a me admirar tanto que começaram a pagar pelo meu trabalho. E eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava o impacto que eu tinha na vida das pessoas. Então, se você estiver começando com a influência digital, comece sempre pensando no outro e vai dar tudo certo. Um prazer estar aqui nesse programa com vocês. Um beijo. Olha só que bacana, cada dica boa que a Pamela deu, hein? Inclusive, olha que coincidência, como a gente se conecta aqui. A Pamela é aluna da Fabiola, dança materna, né? Ela até mandou um beijo, né, Pamela? Mãe do Joaquim. Vou mandar um beijo pra ela, uma querida. Então, Pamela, parabéns. Muito sucesso para você, ainda mais nessa carreira empreendedora após a maternidade. E receba aqui o beijo da Fabiola, viu? Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. E é isso aí, pessoal. O programa está chegando ao fim. E antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma frase do autor Charles Darwin que diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Pois é, gente, o mercado está mudando, a concorrência está mudando, o consumidor está mudando. Você também está nesse ritmo de mudança? Se não estiver, saia da zona de conforto, busque aprimoramento constante, mantenha-se de olho no que a tecnologia tem oferecido e implemente tudo isso na sua empresa e na sua vida, que você vai ganhar muito mais produtividade, otimizar tudo que você tem para fazer por aí, porque tudo muda e você também precisa mudar, viu, pessoal? É isso aí. O programa chegou ao fim e lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Quem sabe você não é escolhido para participar do programa aqui conosco. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E semana que vem teremos mais cases de sucesso no empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá!